família compra a casa dos sonhos, pagando a metade do preço, mas ao saberem da condição, todos ficaram chocados e suas vidas foram profundamente afetadas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias Empolgantes. Se você gosta de se emocionar com histórias surpreendentes, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu gostei. Mark Collins era um contador que, apesar de ser um ótimo profissional, sempre passou por dificuldades em sua vida financeira. Ele era casado com Daisy, com quem tinha 2 filhos adolescentes, Kate de 16 anos e Jimmy de 11 anos. Mark foi criado com muitas dificuldades por sua mãe, que havia falecido há 2 anos. Ele não conheceu seu pai, que segundo sua genitora foi servir no Afeganistão e nunca mais retornou. O homem e sua família moravam em um bairro de classe média na cidade de Detroit, no estado de Michigan. Certo dia, no ano de 2015, o maior cliente de Mark pediu para que ele fosse ao escritório. Durante o trajeto até a empresa de seu cliente, Mark pensou em vários motivos para aquela reunião não planejada. Ele reviu mentalmente o fechamento dos livros caixa da empresa no último mês e não encontrou nenhuma inconsistência. Mark não conseguiu prever o motivo daquela reunião. Quando entrou na sala, seu cliente Thomas estava acompanhado de um advogado chamado Richard. Thomas então lhe disse que havia vendido a sua empresa para um investidor e que Richard era seu representante. Por um breve momento, Mark ficou atordoado, pois pensou no desfalque que aquilo faria em sua renda mensal. Porém, Thomas foi rápido em dizer que ele não precisava se preocupar, pois tinha falado muito bem dele para o investidor, e que ele havia ficado muito impressionado com suas qualidades profissionais. Na verdade, aquele investidor gostou tanto do que ouviu, que enviou aquele advogado para fazer uma proposta para Mark. A empresa de Thomas era de porte médio, no ramo de azulejos, mas aquele investidor, segundo seu advogado, possuía várias empresas em diversos setores, como restaurantes, hotéis e até um cassino. Ao ouvir a proposta, Mark sabia que aquela poderia ser a oportunidade de sua vida, porém, a condição de ter que se mudar com sua família para Beaufort, na Carolina do Sul, não deixou que ele tomasse a decisão naquele exato momento. Ele retornou para casa e contou para Daisy. Depois reuniu a família para contar sobre aquela proposta para seus filhos. Daisy de forma comedida concordou com a mudança, mas seus filhos, principalmente Kate, foram totalmente contra a mudança para uma cidade do interior, que não lhes ofereceria as mesmas condições que a cidade de Detroit. Contudo, Mark expôs a crítica situação financeira que eles estavam passando, e disse que eles não tinham opção pois já tinha tomado a sua decisão. O investidor havia dado 72 horas para Mark assumir as suas finanças em seu escritório em Beaufort. Assim ele juntou suas economias de reserva, e colocou sua casa à venda em vários corretores e em plataformas online. Em 48 horas a família partiu para a Carolina do Sul, em uma minivan, que era o carro de Daisy. Após a longa viagem, Mark e sua família se hospedaram em um pequeno hotel, próximo a um enorme lago. O escritório do investidor ficava no centro de Beaufort, mas Mark e Daisy gostaram muito daquela região próxima ao lago. Após um breve descanso, Mark e sua esposa foram procurar uma casa para comprar de forma financiada, naquela região. No entanto, eles estiveram em várias imobiliárias e perceberam que todas as casas próximas ao lago eram casas de alto padrão e assim estavam fora de suas condições financeiras. Mark resolveu que eles deveriam continuar a procurar no outro dia, mas Daisy disse que queria ver mais algumas, então deixou seu marido no hotel e foi direto para uma pequena imobiliária que ela havia visto ao chegar na cidade. Quando ela chegou naquela imobiliária, parecia que há muito tempo nenhum cliente havia estado ali. Mas logo apareceu o corretor Derek que prontamente lhe atendeu. O corretor levou Daisy para ver algumas casas, mas sua carteira era de imóveis de qualidade inferior e não tinham a vista para o lago, assim nenhuma lhe agradou. Ela já estava indo embora quando Derek disse que ele ainda tinha uma casa que Daisy poderia gostar. Ao chegar naquela casa, Daisy ficou maravilhada com seu tamanho, com suas janelas de vidro, com seu quintal e com sua vista privilegiada para o lago, mas então ela voltou para a realidade, e disse para Derek que aquela casa seria um sonho, mas eles não tinham condição de comprá-la. Contudo, o corretor disse que ela estava enganada, pois aquela casa estava dentro dos valores que ela havia estipulado, porém havia uma condição. Daisy voltou para o hotel, e disse para sua família que havia comprado uma casa. Mark pediu para falar a sós com sua esposa, então seus filhos foram para a lanchonete do hotel. Ele questionou Daisy dizendo que a decisão de comprar uma casa deveria ser tomada em família. Mas Daisy, visivelmente eufórica, disse que ela não podia perder aquela oportunidade, pois fechou o contrato de compra, praticamente pela metade do valor real daquele imóvel e ainda de forma parcelada. Ela afirmou que apesar de ter fechado a compra, para finalizar o negócio, Mark também tinha que assinar o contrato, e que havia marcado com o corretor Derek às 9 horas do outro dia. Mark havia ficado um pouco chateado, mas vendo a alegria de Daisy, disse que se ela havia gostado do imóvel ele também iria gostar. Após tomarem café da manhã, todos foram ao encontro de Derek na casa nova, onde Mark iria assinar o contrato de compra e venda e concretizar sua aquisição. Quando chegaram na casa, Mark e seus filhos tiveram a mesma reação de Daisy, e ficaram maravilhados com aquele imponente imóvel e já sabendo do preço que pagariam, todos concordaram que aquela era uma oportunidade imperdível e então Mark assinou o contrato.
A família entrou na casa e puderam constatar que seu acabamento era de muita qualidade e de muito bom gosto. Contudo, eles não puderam explorar todas as dependências daquela enorme casa, pois Mark recebeu uma ligação de Richard, pedindo para que ele fosse trabalhar um pouco mais cedo, para conhecer o escritório. Daisy voltou com seus filhos para o hotel, onde confirmou com a empresa de mudança que seus móveis chegariam no próximo dia na parte da manhã. Quando Mark chegou no escritório, Richard já o aguardava para lhe mostrar todas as dependências e a equipe que ele iria coordenar. Apesar de Mark ainda não ter conhecido seu novo patrão, ele teve uma ótima primeira impressão de seu novo ambiente de trabalho. Já no outro dia, a família foi para sua nova casa guardar o caminhão de mudança. Kate e Jimmy ainda não estavam felizes com a mudança de cidade, mas morar naquela casa estava amenizando a situação. Ao descerem do carro, a família viu uma cena que chocou a todos, então Daisy contou que aquela era a condição para que a casa tivesse o preço tão abaixo de seu valor real. Saindo do porão da casa estava um senhor idoso, enrolado em uma toalha e puxando um carrinho com um tubo de oxigênio, ligado a uma máscara pela qual ele respirava. O velho cumprimentou a família com um breve aceno de mão e foi para o pier fazer seus exercícios de hidroginástica e tomar seu banho de sol, seguindo as orientações de seu médico. Naquele momento todos olharam para Daisy, que então começou a dizer que aquela era a condição. O senhor se chamava Donald Alvarez, a casa era dele e a condição para seu valor estar tão abaixo do valor de mercado era que ele continuaria morando no porão da casa, até a sua morte. O idoso estava com a saúde muito debilitada e havia sido informado por seus médicos que teria no máximo 1 ano de vida. Mark e as crianças ficaram sem reação diante daquela condição. Eles não sabiam o que pensar, mas o negócio já estava concretizado e aquela era uma excelente casa. O caminhão da mudança chegou e todos foram ajudar a colocar as coisas nos seus lugares e se esqueceram do hóspede. Donald, apesar de seus banhos sem roupa no lago, era muito discreto quando estava em suas dependências no porão. Passaram-se algumas semanas e Mark já estava novamente focado em seu trabalho no novo escritório. Ele, como antes, não tinha tempo para sua família, principalmente para seu filho Jimmy. Kate, no auge da adolescência, foi quem mais sentiu a mudança e visivelmente não gostava daquela cidade. Daisy cuidava da casa e arrumou um emprego de meio expediente na imobiliária de Derek. Com a ausência dos pais, Jimmy criou um forte laço de amizade com o senhor idoso do porão. Kate não tinha a mesma afinidade com o velho senhor, mas também o considerava um amigo. Passaram-se 2 meses, Mark, apesar de ainda não ter se encontrado com seu empregador, estava totalmente focado em otimizar a contabilidade das suas empresas. Ele mantinha uma relação distante com Donald, e às vezes deixava transparecer que desejava o fim daquela situação. Ao contrário de Mark, aquele idoso tinha muito tempo livre e assim Jimmy ficou cada vez mais apegado a ele, chegando a considerá-lo o seu melhor amigo. Mark não havia conhecido seu pai, mas durante muito tempo sonhou que um dia ele voltaria, mas os anos se passaram e nada mudou. Assim ele transformou aquela esperança em rancor e mágoa, o que acabava afetando seu relacionamento com seus filhos. Mark, vendo que Donald, ainda que de forma espontânea, estava se envolvendo na formação da personalidade de Jimmy, pediu para seu filho afastar-se do idoso, pois ele não seria uma boa influência e ainda estava com os dias contados. Mas Jimmy não tinha outros amigos como Donald, e ele não queria deixar de ter aquelas longas conversas e ensinamentos com seu amigo, e logo não obedeceu a seu pai. Certo dia, o idoso, arrastando seu cilindro de oxigênio, entrou com Jimmy na floresta próxima à casa e ensinou o garoto a caçar com suas armas de fogo, e isso deixou Mark furioso. Após o jantar, Mark desceu no porão, e nervoso disse para Donald não se meter com sua família, pois ele estava ali somente por aquele negócio que foi extremamente vantajoso, mas que o seu desejo era que aquilo já tivesse acabado. Donald, visivelmente emocionado, disse que não tinha a intenção de interferir na rotina da família, que estava apenas retribuindo o carinho que recebia de todos, principalmente de Jimmy. Mas Mark afirmou que ele não fazia parte da família e que a partir daquele dia era para ele cumprir o restante do contrato sem contato com seus filhos ou ele tomaria outras providências. O idoso ficou alguns dias trancado naquele porão, ele saía apenas para fazer suas sessões de hidroginástica no lago. Jimmy e Kate, apesar de não concordarem, obedeceram à ordem de seu pai e não se aproximaram de Donald. Apesar de Daisy também considerar o velho um amigo, ela aceitou a decisão do marido. Uma semana se passou. Naquele dia de manhã, Jimmy estava caminhando pelo quintal perto das árvores. Ele estava praticando seu hobby de observar pássaros, mas então ele esbarrou em um galho de árvore no qual havia uma pequena colmeia, e as abelhas se agitaram e atacaram o garoto. Por reflexo, Jimmy correu na direção do lago, mas tropeçou e caiu de um pequeno barranco até a água. Com o impacto na água, o garoto perdeu a consciência. Donald, que estava tomando seu banho de sol no pier, viu toda aquela cena e imediatamente retirou a sua máscara de oxigênio e pulou no lago. O velho, que nadava muito bem, conseguiu alcançar Jimmy e com muita dificuldade o levou para a margem. Ele fez massagens no peito do garoto e então ele recobrou a consciência. Quando o garoto abriu os olhos, Donald sentiu uma intensa dor no peito. Aquele esforço foi demais para seu coração, e ele caiu deitado ao lado de Jimmy.
O garoto, ainda se recuperando, sentou-se ao lado de Donald e ouviu o senhor dizer as suas últimas palavras. Ele pediu para que Jimmy perdoasse o seu pai, e que ele aproveitasse cada momento com sua família. Então sua vida se foi. Donald já havia deixado todo o seu velório preparado, não para aquela situação, mas seu mausoléu já o estava esperando. No velório de Donald havia muitas pessoas, e muitas delas desconhecidas para a família de Mark. Após 2 dias, Mark, que já havia desejado a morte de Donald, estava se sentindo culpado e arrependido pela forma com que ele tratou o idoso, principalmente na última semana. Ele foi até o porão para empacotar os pertences do idoso, e ao abrir uma pequena caixa de madeira debaixo da cama, ficou paralisado ao ver a foto de sua mãe por cima de algumas cartas. Ao folhear aquelas cartas, viu que uma tinha seu nome e estava lacrada. Mark, ao ler a carta, não resistiu e chorou compulsivamente. O senhor havia servido no Afeganistão e foi dado como morto após ter desaparecido em uma operação. Ele perdeu a memória e morou 2 anos com uma família local. Depois de recobrar a memória, retornou para os Estados Unidos, mas não conseguiu encontrar o amor de sua vida, que tinha se mudado sem deixar rastro. Donald recebeu uma boa indenização do exército, a qual conseguiu multiplicar, se tornando proprietário de várias empresas em diversos setores. Ele tinha restaurantes, hotéis e até um cassino. Ele era um investidor e patrão que havia planejado toda aquela mudança na vida de seu filho Mark, o qual finalmente havia encontrado. O idoso queria conviver com sua família sem revelar a sua identidade, pois achava que sua condição terminal poderia interferir nos momentos que queria passar com seu filho. No final da carta, Donald escreveu que deixava todas suas empresas e patrimônio para Mark, mas que era para ele aproveitar ao máximo todos os momentos com seus filhos e esposa, pois ele trocaria tudo que tinha, por mais um ano de vida com seu filho e sua família. Se você gostou dessa história surpreendente, compartilhe com seus familiares e amigos. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe o seu gostei e faça um comentário. Convidamos vocês também para assistirem a história mais recente e a história recomendada pelo YouTube, e até a próxima!